Pessoal, então, boa noite para todos. Vamos, conforme combinado, né, nos nossos encontros anteriores, na aula inaugural, a gente precisa iniciar a aula às 18 horas, e assim, 18 horas em ponto, vamos iniciar aí o nosso encontro, vamos fazer aí as tratativas a respeito das transformações modernistas. Na semana passada ficou inviável que a gente tivesse esse encontro aqui, né, por conta da manutenção do sistema aí, do AVA, do IFTM, mas posterior eu deixei para vocês lá o vídeo na plataforma, para que vocês pudessem se apropriar, né, do assunto a qual a gente precisava tratar naquele momento. Acho que semana passada também vocês tiveram ali o encontro presencial, né, onde tiveram a oportunidade aí de colocar em xeque, né, de mostrar para os colegas aí as escolas literárias, as fases, né, enfim, vocês organizaram aí um momento coletivo, onde vocês demonstraram aí por equipes, né, o que é tratado aí diante desse tema, desse semestre, dessa abordagem. Qualquer problema que vocês tiverem aí, se alguma turma teve com relação à impossibilidade de estar lá, por qualquer situação que seja, eu oriento vocês a conversarem com o tutor da turma, né? Porque o professor ele só vai receber o material e vai colocar a nota. Então, quem faz essa colocação desse material que foi apresentado no AVA é o tutor de vocês. Então, se porventura, né, nenhum tutor me acionou para nada, então eu acredito que tenha saído bacana o trabalho de vocês, né? Mas se porventura aconteceu, vocês podem entrar em contato com a tutoria de vocês para poder ver o que ela vai poder fazer aí, como é que ela vai proceder com relação a vocês, para me enviar aí as notas para que eu possa colocar na plataforma. No mais, acredito de recado, são só esses, a gente está entrando aí já no módulo 3, né? Disciplina já estamos bem adiantados. Esse módulo e o módulo próximo, ele é um módulo mais longo, né? Porque os temas são temas mais abrangentes, voltados aí para esse assunto. Então, vamos lá, né? As transformações modernistas, o que eu, diante da videoaula, óbvio, diante do material que vocês vão precisar para poder estudar, diante da biblioteca, né? Que é importante também para a gente poder prosseguir nos estudos, vamos conversar aí um pouco sobre essas transformações modernistas, sobre o sistema todinho, né? Vocês perceberam aí que é um período curto para se falar, mesmo porque ele tem influência, né, ainda, né? Nós estamos presentes diante dessas situações aí. Vamos falar primeiro aí das produções artísticas, né? Incluindo aí diversos aspectos, mas as produções artísticas, incluindo a literatura, que são hoje designadas aí sobre o rótulo de contemporâneas, né? Elas não podem ser compreendidas se não tivermos aí em mente, na realidade, um processo de inovação, né? Que fez surgir aí a arte moderna, que já está na mente de vocês, eu tenho certeza. Então, de fato, né? Novo aí foi um termo-chave que o modernismo, vindo aí acompanhado de outros, né, como a crise, a ruptura aí, que vão ditar aí os rumos para o movimento modernista. Então, as transformações aí que direcionam a arte moderna, ela tem suas raízes a partir aí do romantismo, né? Quando uma nova forma de relação entre o eu, entre o mundo, ela se estabelece. Então, esse movimento, que tem suas origens lá no final do século XVIII, vai valorizar aí a aproximação subjetiva com a realidade, né? Que muitas das vezes torna ali uma projeção de sentimentos, de crenças, né? Do eu que acaba observando todas essas estruturas. Então, isso dá às coisas existentes ali um aspecto multifacetado, né? Ou seja, em outras palavras, né? Que pode se apresentar de um modo bem diferente, dependendo de quem vai fazer o julgamento daquilo que está vendo. Então, esse poderia ser até o ponto de partida, né? Ali, a partir lá do século XIX,
né, para que surja ali as concepções filosóficas que vão questionar aí, né, e que a possibilidade de se chegar à verdade dos fatos, né? Então, dependendo aí do ângulo de visão, os fatos eles podem ser encarados de forma bastante, como é que eu posso dizer para vocês, diferente mesmo, né? Então, já é o que a gente tem para iniciar. O modernismo brasileiro aí, como a gente já viu nas aulas anteriores e na apresentação do trabalho de vocês, ele foi um amplo movimento cultural, né, que foi ocorrido aí na primeira metade do século XX, e ele tem ali como principal característica a assimilação aí das tendências artísticas, né, lançadas aí pelas vanguardas europeias, né, tendo como exemplo ali o cubismo, o impressionismo, o futurismo, que vocês vão ter uma perspectiva sobre isso em um outro momento do curso, claro, quando vocês saírem da literatura brasileira. Então, repercutiu aí fortemente sobre a cultura, sobre a arte, sobretudo aí no campo da literatura, né, da música, das artes plásticas, evidente também. Agora, assim como as concepções entre o século, como eu estava falando antes, né, entre o século XVIII, elas eram tomadas aí com certezas indiscutíveis, então elas passaram a ser pontos de discussões e de controvérsias entre muitos estudiosos. Então, por exemplo, o que aconteceu quando Charles Darwin ele propôs ali a sua teoria sobre a evolução humana, né? Está dentro desse contexto. Então, até então, tanto o homem quanto todos os seres, né, da natureza, eles eram vistos ali como uma obra de criação divina. Então, essa tese darwiniana, por exemplo, ela se chocou aí com a tal crença ao mostrar aí que todos os seres, inclusive o homem, eles foram resultado de milhões de anos de evolução. Então, as artes, a literatura, né, que incorporam ali os traços característicos do contexto, né, em que surgem, eles refletiram, né, na atmosfera ali de uma mudança que se faz sentir lá nos meados do século XIX. E estava, claro, em íntima relação aí com o desenvolvimento científico da época, né? Então, nesse processo, surgiram ali produções que cada vez mais colocavam em foco as incertezas, né, a fragmentação, os elementos que se tornaram ali marcas da personalidade do ser humano moderno. Então, pode-se dizer, né, que nesse momento ali estabeleceu uma crise que afetou largamente o pensamento, a produção artística tradicional, né, baseada ali em certezas, em unidades únicas, né? Então, essa crise ela foi levando mesmo ali o surgimento da arte moderna. E pouco a pouco ali foi rompendo com os valores tradicionais, né? Reconfigurou ali os elementos artísticos formais, as cores, os materiais, né? A forma, né? Nas artes plásticas, a linguagem dentro da própria literatura. Então, para dar conta aí dos novos modos de pensar, de agir, que abalavam esse mundo, né? Surgiram ali as vanguardas, né? Os que é o ponto culminante aí desse processo, que é o processo de ruptura, né? Então, só para a gente, vamos falar sobre isso também, claro, gradativamente, no que a gente for falando sobre esses temas, mas as vanguardas ali são as propostas estéticas, né, que foram surgidas ali no início do século XX. Então, elas romperam ali com esses padrões estéticos tradicionais, formulando ali os princípios das produções artísticas, né, ligadas ali às transformações do mundo moderno. Então, as mais famosas e as principais ideias de cada vanguarda, por exemplo, seria, dentro do futurismo, né, a exaltação ali dos elementos da modernidade, então, a vida urbana, a velocidade, a produção industrial. Então, existia ali uma ruptura com as formas tradicionais de expressões, né? Então, existe ali um culto, o culto da máquina, né? Era a questão do futuro mesmo. O expressionismo, havia ali a representação da vida interior, né, dos aspectos mais obscuros da natureza humana, e o desequilíbrio aí na elaboração de formas, né? Então, ficou claro ali a questão primitiva da situação. Com relação ao cubismo, houve ali a fragmentação, né, a justaposição de imagens, né, ou a sobreposição
disso daí em planos para poder, dentro desse contexto também, né? O surrealismo, que eu sei que vocês também já escutaram sobre isso, teve ali o desprezo pela lógica, pela razão, né? A valorização do mundo inconsciente, a representação das imagens ali de sonhos, né? O dadaísmo também não posso esquecer, que seria ali a negação da ordem, da lógica ali, do equilíbrio, né? A questão do desprezo social que era estabelecido, né, com propostas ali que eram alinhadas com o anarquismo, né, que seria a ausência de crenças, né, seja isso daí no passado, no futuro, né, dentro das organizações sociais. Mas essas linhas de pensamento estético, elas direcionaram, né, realizações aí no âmbito de todas as artes, seja na pintura, seja na escultura, seja na música, seja no cinema, e dentro da própria literatura também, dentro da primeira metade, e eu estou citando aí, dentro da primeira metade do século XX. Assim que eu finalizar, Alessandra, porque senão eu perco o fio da meada, viu? Aí a gente vai voltando, porque senão não dá tempo de fazer a gravação, viu? Por conta do tempo, que é só 50 minutos. Então, gente, vai encarando esses aspectos, esses impactos aí, como a gente vai colocando, né? Aqui eu estou colocando algumas situações para vocês também sobre a Semana da Arte Moderna, que foi realizada em São Paulo. Também já não tem muito o que se falar sobre isso. Vocês, desde a disciplina passada, a gente está vendo a Semana da Arte Moderna, né, entrelaçando aí dentro das escolas literárias, né? Mas vamos embora seguir dentro dessa linha aí, falando dessa questão da modernidade e do modernismo, né? Para o estudo do modernismo no Brasil, é muito importante aí que a gente delimite os conceitos aí de modernidade e de modernismo. Também como a gente tem que analisar a relação que é existente aí entre estes, né? Então, nos países onde se originaram ali as formas peculiares que assumiram aí dentro da sociedade, né? Alguém deve ter tratado um pouco desses temas ou de algum texto aí relativo para isso daí. A gente tem que levar muito em consideração a relação que se tem ali entre os países hegemônicos, né, e a questão dos países subordinados. E tem-se um destaque especial aí dentro da subordinação, né, que a gente foi um país subordinado. Então, a situação do Brasil. Historicamente, a modernidade ela vai surgindo ali nos países europeus, né, dentro de uma longa tradição cultural, e que já incorporam ali o próprio sistema capitalista, como um processo ali que seja gradativo, né, que acompanha ali as mudanças sociais. Então, inicialmente, essa situação ela se apresenta muito com a questão dos iluministas, né, com uma ideologia completamente liberal, que vai se caracterizando aí pela defesa do individualismo, né, da questão aí do racionalismo. Então, o projeto dos filósofos iluministas, ele consiste aí em organizar de maneira racional a sociedade. Agora, bem mais tarde, a Revolução Francesa, ela possibilitou aí a constituição de um Estado moderno, né, com o progresso científico, com a questão da tecnologia, dentro da Revolução Industrial também. Então, a modernidade, ela torna-se um modo de vida social. Por quê? Porque ela atinge aí, dessa maneira, muitos setores da sociedade, né? Sendo aí que na questão da arte, ela chega mesmo a provocar ali rupturas em diversos setores, né? E a gente tem que entender. A estética da modernidade, ela caracteriza ali por atitudes que são centradas, né, numa consciência diferente aí do tempo, a qual ela é revelada aí por essa vanguarda, né, que a gente está falando. Então, ela vai estabelecer ali contra essa tradição canônica, e o canônico a gente já viu na disciplina anterior, ela volta ali em uma direção, né, ao novo e tendo ali como fim ultrapassar mesmo o tempo ali para poder conquistar o futuro. Então, nesta etapa ali da transformação dessa ordem social, o conceito ali de modernidade, ela vai estar relacionado ali com a mudança que vai gerar ali o progresso, que vai ali gerar esse progresso, mas com uma oposição ali ao passado, né, que é uma questão tradicional. Agora, posterior, novas mudanças sociais, elas vão se processar, como o crescimento demográfico, a concentração urbana, a divisão do trabalho, o aperfeiçoamento ali dos meios de comunicação de massa, né,
O que tem ali como efeito de transformação essa situação dos meios de comunicação, né, do próprio conceito da situação da modernidade. Então, ela vai passar ali a se articular, né, sobre a mudança, sobre a inovação, a questão da estabilidade, a tensão que ocorre no decorrer do mundo também durante esse período. Né? Então, a crise, como a representação ideal e metodológica, ela vai fugindo, né, dessa meta iluminista. Então, a modernidade ela vai tornar ali um valor e um mito que vai esconder aí as contradições, né? Então, apesar de ser dinâmica, né, de condenar ali os aspectos normativos da tradição, né, a modernidade ela vai se basear ali em valores mais fixos, né, na mudança, na renovação, enfim, que desestruturaram ali os hábitos e os costumes tradicionais, né, mas sem romper, claro, com a questão da tradição. Então, a modernidade ela vai perder, né, o seu sentido revolucionário. A inovação ela vai passar a ser produzida ali, voltada não só para o futuro, mas também para a questão do passado. A arte, ela caracteriza, né, pelo uso ali de formas do passado, as quais elas serão destituídas ali de um significado original e são aliadas ali à questão da inovação. Então, a modernidade, ela vai tornar ali um jogo existente entre a questão tradicional e a questão nova, né? Apesar da arte ela estar ali com os laços presos à questão tradicional, a modernidade na sociedade capitalista, ela exige que esta também ela se baseie ali em valores fixos, né? Com a renovação, com a originalidade. Então, é por isso que a gente tem ali Semana da Arte Moderna. Então, o artista moderno, ele tem ali como objetivo a renovação constante ali do sistema de representação visual para poder obter, claro, através desse contexto todinho, a aceitação social e, evidentemente, ali, e consequentemente, né, o sucesso profissional que ele vai ter. Então, a arte modernista, ela é produzida, assim, sobre o mito da questão da originalidade, porque ela vai constituindo aí ao seu redor uma estrutura verdadeira que são formadas ali por críticos, né, pelo mercado da arte, pelos meios de comunicação que vão difundindo, né, e acabam propagando mesmo aí a necessidade da consumação de algo que é novo. Então, isso vai ocorrer até o momento em que o novo ele é superado por outras formas de expressões originais, né? Que vai colocar ali como mecanismo ali um funcionamento que vai defender outras necessidades da sociedade. Então, o simbolismo ele vai simbolizar, né, o culto do novo pelo novo, né? O modernismo ele vai ter essa característica, né? A exaltação do moderno que busca ali a impor, né? Sem se ter uma discussão. Então, ao passo ali que a modernidade ela se apresenta de forma despojada, né? Do ufanismo moderno mesmo, caracterizando ali por projetar uma certa reflexão sobre a questão aí da inovação que vai servir ali como uma espécie de controle para a mesma. Agora, é importante frisar essa questão da sociedade capitalista, porque os meios de comunicação de massa, elas promovem o moderno, né? Fazendo com que as pessoas não aceitem, ou então que sejam ali, como é que eu posso falar? Rejeitadas, né, na realidade. Ela acaba, quando esse meio de comunicação em massa, ele entra no meio desse processo todo e propaga toda essa situação, pode ocorrer das duas maneiras, né? Ou vai promover, ou vai rejeitar toda essa situação aí. É só para a gente poder destacar, né, esses pontos aí. Alguns autores que eu já tratei com vocês, né, sobre esse período, a Semana da Arte Moderna, ela acontece ali de 13 a 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, onde foi realizada aquelas conferências, aqueles recitais musicais, né, as declamações da poesia, da exposição de quadros, né. O objetivo principal seria apresentar aí ao público, né, as novas tendências da arte ali dentro do nosso país. Dentro dessa proposta modernista, o que eles tinham? Eles defendiam ali a assimilação das tendências estéticas modernas internacionais, né, para poder mesclá-las, né, com a cultura nacional, originando ali uma arte vinculada à realidade brasileira. Qual foi o resultado dessa proposta? Os artistas,
eles conquistam ali uma maior liberdade técnica e expressiva que foi rejeitando ali, né, a questão da arte no século XIX e as regras da Academia de Artes. Quando a gente fala, e hoje a aula é voltada para os principais grupos e movimentos modernistas, né, aqui brasileiro, então logo após essa semana de 22, vai surgir aí esses grupos, esses movimentos que radicalizou, né, e opôs ali esses principais movimentos básicos ali. Então seria o movimento antropofágico, né, Oswald de Andrade, né, e Tarsila de Amaral, eles lançam aí o Manifesto da Poesia do Pau-Brasil e absorvem ali aquela questão da crítica do modernismo europeu. Né? Então, em 28, eles levam ali essa ideia bem ao extremo dessa enfatização da necessidade de criar uma arte que é baseada bem no povo brasileiro, né? Então, em 28, eles levam aí bem essas ideias desse manifesto e propõem aí devorar as influências estrangeiras, né, para impor mesmo a imposição, colocar a arte, a literatura brasileira em xeque. Aí tem também o grupo ANTA, né, que por outro caminho muito mais conservador, então ele é liderado aí por Menotti e Cassiano Ricardo, e também tem um outro movimento social que é o verde-amarelismo, né, que vão fechar aí as vanguardas europeias e aderem ali às ideias políticas, né, que prenunciam ali o integralismo aí, dentro de uma versão brasileira mais voltada para o fascismo. Agora, entre linhas, né, quando a gente começa a entender essas mensagens do slide que eu coloquei para vocês aí, esse pensamento estético, ele se direcionam ali, né, para realizações bem no âmbito de todas as artes, né, como eu disse para vocês. Então, não é só, quando a gente fala da Semana da Arte Moderna, nós estamos falando de uma produção artística como um todo, né, as grandes obras do modernismo, elas vivem ali com instrumentos de um relativismo, né, do ceticismo, dos anseios ali por uma transformação, e que seja uma transformação secular. Mas ela vai oscilar, por mais que tenha essas tendências fortes, né, com a sensibilidade aí de, muitas das vezes, por manter suspensas certas forças que são rasgadas lá no passado, por isso que tem essa consequência do passado junto com o presente, né, e aí ainda tem esses riscos aí. Então, essas vanguardas, elas procuraram, né, adequar as formas artísticas, né, o contexto de transformações aí que o mundo passou a partir aí da segunda metade do século XIX. Então, uma vida mais centrada ali dentro das áreas urbanas, né, a praticidade que era oferecida ali pelas máquinas, né, a velocidade do tempo estava muito mais preponderante ali na frente de todo mundo. Então, essas máquinas ali, elas ditavam esse ritmo de produção, né, assim como o comportamento das pessoas que estavam em mudanças, né, naquele momento. Então, a adoção desses métodos de representação que privilegiasse, né, a agilidade, a simultaneidade, a fragmentação, a desordem, né, a descrença aí nos valores tradicionais. Então, refletiam ali em todas as dúvidas do ser humano. Então, essas formas de representação acabavam ali impregnadas, né, pela ambiguidade, né, pelas contras-formas que se apareceram dentro daquele momento ali. Aqui alguns manifestos, algumas coisas que vincularam ali das ideias da Semana da Arte Moderna também, só para a gente poder conhecer, né, em vários sentidos, como propostas. Eu não preciso falar com vocês sobre os artistas, porque a gente tem, em certos períodos da nossa aula, das nossas aulas, né, grandes partes aí que são voltadas para eles, né? Agora, o que eu tenho que focar? Eu preciso focar, eu preciso entender junto com vocês, né, a questão aí da modernidade, que a gente já entra no próximo módulo com uma tendência muito voltada para isso daqui. Dentro do Brasil, dentro da situação do Brasil, né, qual seria um dos problemas da modernização? Né? Então, eu acredito, diante do que a gente lê, né, do que a gente estuda, e também já tem uma consequência até voltada para hoje mesmo, né? Um dos problemas da modernização do Brasil, sem sombra de dúvida, seria essa questão do processamento,
de alguns setores, né? Claro, de um maior interesse dos países que estão industrializados. Então, de um lado ali, né, tem ali uma estrutura arcaica que é mantida antes de produzir a mudança básica, né, que seria a industrialização autônoma, né, e a constituição ali de um mercado mais interno. A modernidade ela vai surgindo, né, imediatamente ali com a prática de uma vida social que vai dar ali de um modo bem parcial dentro da sociedade, né, provocando ali contradições maiores dos que as que ocorrem ali nos seus países de origem, né? Não sei se vocês conhecem Florestan Fernandes, é muito voltado ali para a questão social, né? Mas dentro da literatura a gente vai estudar a história, a filosofia e a sociologia, mas Florestan Fernandes, né? Ele diz ali, ele coloca que a modernização nos países latino-americanos, ela não é só foi feita de maneira parcial, né? Mas ela é muito incompleta também, porque esse desenvolvimento que se teve, né, não é autossustentável. Então, havia uma dependência de situações ali que interfere dentro do processo artístico. Então, apesar que a urbanização no Brasil ela vai iniciar ali no século XIX e é provocada ali pela introdução desses recursos técnicos para o desenvolvimento ali, né, de diversas situações, mas há um investimento dos ingleses, né, para poder fazer essas situações aí. Fora que a gente não pode esquecer das contradições internas, né, da questão da política, da própria sociedade em si, né, que provoca ali um crescimento econômico da modernização, mas nos países da questão nossa, que somos países subordinados, né? Então, essa dominação da subordinação nossa, ela não vai isentar ali os certos estabelecimentos ali de um certo controle do processo de crescimento, né? Enfim. Então, toda essa mudança, toda essa reflexão da dominação colonial, né, que são geradas aí nessas transformações dentro da metrópole, né? Então, a sociedade moderna, ela ela é mais complexa, né, dentro da interação aí de mercado, dentro da criação aí de sistema de importação e exportação, né, dependendo aí desse processo todo. Para chegar, para poder entender esse modernismo, para a gente poder chegar dentro ali da todas as artes, né, de todo esse processo que aconteceu. Todo esse segmento ali de descontentamento com as estruturas que eram mantidas ali pelas oligarquias rurais aí, que lutavam ali contra a mudança, né, e vai surgindo aí esse caráter ideológico aí. Então, em 1921, por exemplo, um ano antes, né, a direita ela vai criar ali uma revista que é chamada de Ordem, né, e que ela é encabeçada aí por Figueiredo, né, e no ano seguinte ela é fundada ali, fundado ali o Partido Comunista, que vai ter como meta ali mesmo essa articulação do proletariado aí que vai dar aí a revolta de Copacabana, liderada ali por tenentes, né, insatisfeito aí com o modelo econômico do país. Aí vem, logo depois, a Semana da Arte Moderna, que é financiada aí por uma fração da oligarquia rural, né, pela burguesia industrial. Então, vocês estão vendo a influência que ela vem lá de trás para cá. Então, os seus organizadores, os seus autores, eles também eram, né, originários ali deste segmento. Então, apesar de ser ali uma espécie de a Semana da Arte, né, apesar de ser ali uma espécie de símbolo do movimento modernista, não se pode deixar de salientar, não podemos deixar de pensar que a exposição de 1917, realizada por Anita Malfatti, né, ela foi responsável pela articulação aí de intelectuais e de artistas. Então, é a partir aí desse momento que o movimento propriamente dito se constitui ali com o objetivo inicial de destruir aí a arte acadêmica, né, de todos aqueles conceitos que são trazidos pela missão artística francesa em 1816 e que ainda vigoravam dentro daquele período. Após a Semana de 22, os teóricos ali, os artistas modernistas, né, eles vão mudar um pouco ali os seus objetivos, passando a se preocupar mais com a construção ali de uma arte, né, de uma cultura mais nacional, como eu coloquei para vocês. Então, isso vai visar aí não só a busca de uma identidade, que é uma identidade própria, mas também vai superar ali o atraso cultural, né, a situação aí de dependência com relação à Europa. Mas os modernistas, quando eles buscam aí essa atualização artística, né, eles dirigem-se à Europa ali
em especial, quando eu falo Europa, eu estou falando especialmente da França, e acabam assimilando ali as formas que eram produzidas pelas vanguardas históricas, né? Que é a questão do expressionismo, do cubismo, do surrealismo, né? Que foram revolucionários nos seus países de origem, né? Pelas suas propostas, né? Que provocaram ali um rompimento com essa arte institucionalizada, né? Ou seja, com a ideologia dominante ali. Então, estas formas que foram criadas pelas vanguardas são copiadas ali de um modo meio que superficial, deixou de lado ali quase sempre essas propostas revolucionárias e foi adotando ali dentro de uma estrutura social que foi totalmente diferente, né, e estranha dentro da sua origem. Então, existem pinturas, por exemplo, que representavam ali uma fase que seria uma fase pós-cubista, né? Mas só que um pouco diferente, porque era mais conservadora. Então, posterior mesmo, o cubismo revolucionário aí de Picasso, por exemplo, foram seguidos, e tem as influências, né, por Tarsila Amaral, na fase ali do pau-brasil, né, mas dentro aí de uma proposta nacionalista. Mas teve essa influência aí mesmo. Então, ao mesmo tempo que os modernistas, eles assimilam ali as proposições formais das vanguardas históricas, né, eles também fazem uso aí dos elementos de retomada, né, ali a ordem, né, que na França ali significa uma espécie de uma volta à tradição. Só para destacar, essa pintura de Tarsila da fase aí do pau-brasil, né, e as pinturas de Di Cavalcanti também, posteriores ali, claro, a ida deles a Paris, elas baseavam ali numa questão de construção, porque objetivava ali, né, que o próprio movimento que se estava sendo instaurado. Então, Di Cavalcanti, por exemplo, ele parece ter sofrido dentro daquele período a influência da obra de Picasso, de uma fase bem tradicional, né? Por quê? Porque ele usou figuras monumentais, pela manutenção ali da separação da figura pelo fundo. Depois vocês podem fazer uma pesquisa ali na internet e ver algumas obras sobre eles. Tem uma tela meio chamada Samba e outra chamada Modelo de Atelier. Vocês vão perceber também essas estruturas, como eu estou dizendo para vocês. Agora, vai ter uma contradição entre esse discurso ideológico ali dos artistas, né, e a própria praxis sobre isso. Então, porque eles negam a questão tradicional, mas fazem uso dessa daí para talvez, né, ter a consciência do que está fazendo aí. Na fase do pau-brasil, Tarsila, ela vai exaltar aí os signos da modernidade, né, como as chaminés de fábrica, as estradas de ferro, os grandes prédios, né, e claro que vai ter um objetivo com relação a isso, né, claro que tem alguma coisa que vai chamar a atenção dela para poder falar sobre isso, para poder dizer sobre isso aí de uma maneira a mostrar o nosso país, né? Ela queria mostrar São Paulo, né? Na realidade, mostrar a tecnologia, né? Então havia uma valorização aí dessa situação, né? Enfim, então a modernidade ela é cantada, né? Pelos modernistas aí como um meio mesmo de salientar essas mudanças ocorridas ali dentro de São Paulo, né? Fazia até uma comparação com Paris, afirmando ali a necessidade de uma arte mais bem atualizada, muito mais moderna. Então, como a arte de vanguarda, ela pesquisa ali as culturas denominadas primitivas, né, que os artistas europeus eles conhecem ali através dos museus, alguns dos nossos artistas, eles retornam, e eu falo isso dentro da aula nossa, inclusive, eles retomam ali a Europa, né, para buscar ali uma identidade própria à questão da arte. Ele vai fazer uso ali de técnicas, de elementos, de forma, né, dessa arte mais indígena. Então, os modernistas eles vão descobrindo que existe ali o primitivo na sociedade, né, que poderia utilizar desse primitivismo, né, então, enfim, né, eles colocam aí essa adoração a diversas situações. Agora, outros modernistas também, eles acabam se apropriando de uma cultura mais popular também, né, que foi durante ali o período da arte acadêmica, depreciada ali pelas interpretações ingênuas, né,
e distantes ali de pensamentos eruditos que ficaram um pouquinho lá para trás. Os modernistas, eles representam, nessa busca que eles tiveram ali pela essa questão popular, né, a preocupação mesmo em dar aí a arte, né, principalmente a arte que era importada, uma marca bem nacionalista, né, demonstrou ali, eles demonstraram com essa situação ali, uma relação bem amorosa com a cultura popular, na medida que eles vinham trazendo essa autenticidade nacional, essa pureza cultural, né, a influência cultural religiosa, né? Então, essa apropriação do popular, ela vai simbolizar não apenas ali uma modalidade para tornar a arte brasileira mais bem vista, né? Mas realmente era para romper de uma maneira mais definitiva aí os laços, né, dos acadêmicos, né? Enfim, com influência em diversos outros países. Eu preciso deixar também claro para vocês, né, que o uso de certos traços da cultura popular, ela vai fazer com que essas situações elas percam seus significados originais, porque elas são tiradas ali do seu círculo, né? E são levadas a um outro momento, que é o da cultura erudita. Ali. Ainda que com a finalidade evidente ali de caracterizar a arte como a representação do simbolismo nacional, alguns artistas, eles pesquisam, né, a questão do barroco, considerando ali como expressão artística brasileira. Então, essa questão é muito discutível, porque sabe-se que a arte barroca ela foi imposta pelo colonizador português. Então, quando não era trazida diretamente de Portugal, né? Então, ela era copiada ali de gravuras de livros, né? Os artistas locais eles eram mais executores do que criadores. Então, eles não tinham ali passado por uma formação sistematizada como os europeus, né? E não possuía, claro, ali também uma cultura erudita dessas situações. Então, o fato de aparecerem na arte barroca, traços étnicos ali do mulato, né, de elementos da flora, da fauna tropical, que mais? Uma interpretação quase que ingênua ali da temática religiosa, né? Ela não torna essa arte uma questão nacional, né? É bem contraditório isso, mas na realidade não torna mesmo não, porque seria ali uma forma contínua, né, da questão europeia, né? Ela vai fazer ali apenas uma questão mais peculiar. Tarsila, por exemplo, ela usa muito dentro das suas pinturas ali da fase do pau-brasil a questão ali do azul, do rosa celeste, né? Aliás, que é muito colocado dentro da arte barroca, né, para poder fazer essa ingenuidade popular dentro dessas cores ali, que seriam as cores, como é que eu posso dizer, mais interiores, não, mais caipiras, talvez, né, não sei. Então, esses elementos ali, eles são utilizados muito como esse signo nacional, né, assim como as paisagens tropicais, apesar da forma, né, continuar sendo essa questão europeia. Então, quando ela pinta mesmo ali a família brasileira e os anjos, a gente percebe essa influência aí da Europa ainda dentro das primeiras situações do nosso modernismo. Então, essa subordinação cultural, ela vai fazer, evidentemente, que os artistas modernistas, eles busquem ali soluções, né, para a questão do nacional, misturando ali uma proposta de formas ali dentro do simbolismo brasileiro. Então, eu acho que o que eu posso acrescentar para vocês aqui, para a gente poder ver só um vídeo de feedback, lembrar, né, que esse movimento aí dentro nas artes plásticas ali nos anos 20, ele vai se dar apenas ali em São Paulo, difundindo ali, né, nas décadas seguintes ali no Rio de Janeiro, lá a partir lá dos anos 40, por isso que tem uma influência de São Paulo muito grande, né, e depois a outros estados brasileiros. Então, ele assume ali uma forma muito específica, né, devido ali a uma grande defasagem entre a arte europeia e a questão ali de São Paulo. Então, as contradições do movimento modernista, bem como da modernidade aqui no nosso país, eles representam mesmo, né, dentro, em suas relações econômicas, e essa questão da subordinação que eu coloquei da influência da própria situação capitalista
que a gente estava iniciando dentro desse processo também. Então, essa defasagem desse movimento paulista com relação à Europa, né, a lentidão da difusão ali desse resto de país. Então, as coisas começam em São Paulo, lá nos anos 40 vai para o Rio de Janeiro, depois aqui começa a disseminar em outros estados brasileiros, né? Então, essa é uma lentidão que a gente tem aí e acaba refletindo, obviamente, aí no desequilíbrio, né? Desequilíbrio produtivo, por parte ali dessa subordinação econômica e cultural também aqui dentro, né? Deixa eu ver se tem mais algum tópico que eu separei para vocês aqui. Algumas outras coisas eu posso colocar para vocês no nosso próximo encontro. Eu separei alguns tópicos aqui para trazer e mostrar para vocês, mas em vista para a gente poder fazer um aquecimento. Enfim, né? Hoje eu falei com vocês aí de Anita Mafaldi, de Cavalcante, né? Já dentro dessas situações aí, a gente vê o farol de Monhagem dela, né? Olha a influência de cores, já trazendo ali um retrato todo brasileiro, né? O Homem Amarelo, Tropical, olha a influência nossa, Brasil, né? As cores das frutas. É mesmo mostrar os traços para vocês, a influência dos campos, né? Seja perceptível na obra, olha o cubismo, os traços, né? Volta ali para uma outra influência também, que seria a brasileira, né? Olha o negro em evidência, tradições, as casas, né? Todos os aspectos que a gente tem cultural aqui no nosso Brasil, a dança, enfim, né? São obras que retratam 5 mulheres de Guaratinguetá. Enfim, pessoal, são dezenas, né? Centenas de situações aí. Olha o Abapuru, já tem a influência lá no outro quadro também. A família que eu tracei para vocês na fala minha. A Estrada de Ferro na Central do Brasil, olha, trazendo aqui a influência, né, a evolução aí do sistema capitalista, Rio de Janeiro naquele período, enfim. Mas vocês vão depois procurando também aí para poder completar esse estudo de vocês. Deixa eu ver aqui o que a Alessandra, acho que foi a Alessandra que levantou a mão, se eu não me engano. Pode colocar aí a pergunta sua, enquanto eu organizo aqui para passar a última etapa para vocês. Alessandra ou foi Renata que queria fazer uma pergunta? Foi a Alessandra que levantou a mão. Foi a Alessandra, né? Talvez ela tenha só apertado o botão ali para enganar. Bom, gente, vamos lá, vamos finalizar. Preste bastante atenção no nosso fechamento aí de hoje, viu? Para a gente poder entender um pouquinho mais a arte moderna do Brasil. O mais do mesmo cansa, né? A verdade é que os tempos mudam, a gente também muda. E não custa nada inovar um pouco. E é justamente neste clima de inovação e busca por uma nova identidade que surgiu a arte moderna. Cansados de ver sempre a mesma coisa, alguns artistas, inspirados em movimentos de vanguarda da Europa, trouxeram o modernismo para o Brasil, causando um grande espanto, mas inovando para sempre a forma de se ver e fazer arte no país. Quer saber mais sobre a arte moderna brasileira e conhecer os principais artistas? Assista esse vídeo! A arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa, no final do século XIX. E o modernismo brasileiro foi um movimento artístico, cultural e literário que surgiu na primeira metade do século XX, se consolidando através da Semana de Arte Moderna em 1922. Mas primeiro, vamos aos fatos.
o modernismo surge em um cenário de muitas mudanças no mundo que mais parecia estar de cabeça para baixo, com o progresso industrial, o aprofundamento do sistema capitalista e das desigualdades sociais, além de eventos globais marcantes, como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e o surgimento de regimes totalitários. Um contexto histórico de tirar o fôlego. Nessa época, os artistas estavam em busca de outros olhares e outras maneiras de representar o mundo, fugindo da arte tradicional. Então, surgiram diversas vertentes nas artes plásticas, como expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, futurismo, surrealismo e dadaísmo. Já aqui no Brasil, o cenário não era muito diferente. No início do século XX, havia crescimento, progresso, industrialização e a chegada de muitos imigrantes de diversas partes do mundo para reconstruir a massa trabalhadora depois da abolição da escravatura. Era um momento de fortalecimento do capitalismo e, portanto, os conflitos sociais também cresciam. No meio de tantos acontecimentos, começava a surgir a necessidade de um novo tipo de arte, capaz de transmitir os anseios atuais e uma nova esperança no futuro. Então, alguns artistas brasileiros foram para a Europa e tiveram contato com a agitação que acontecia por lá. E não deu outra. Eles voltaram para o país contagiados pelas vanguardas e prontos para implementar uma arte nova por aqui. Os artistas Lazar Segal e Anita Malfatti podem ser considerados os precursores da arte moderna no país, realizando exposições ainda nos anos 10. Mesmo assim, o movimento ainda não estava consolidado e Anita foi duramente criticada pelos intelectuais da época, principalmente Monteiro Lobato. Mas eles não desistiram e, entre tantas novidades, outros artistas foram se unindo ao movimento. Mais tarde, foi organizado uma espécie de festival, onde eles apresentaram suas mais novas produções, a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, que foi liderado pelo chamado Grupo dos Cinco, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. O evento fez parte das comemorações dos 100 anos de independência do Brasil e foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo, de 13 a 18 de fevereiro de 1922. A proposta era a seguinte: trazer novidades na expressão artística, romper com o academicismo e desafiar os padrões antigos da arte, que ainda estavam muito apegados aos valores do século XIX. Essa mostra exibiu aproximadamente 100 obras de arte e contou com apresentações literárias e musicais. O evento deu o que falar, causou um imenso barulho e viralizou os artistas e suas obras pelo país. O público ficou chocado com a ousadia nas formas, as distorções, a forma livre de se usar as cores e uma pintura não realista, que ousou mostrar uma arte mais brasileira. Algumas apresentações causaram as mais diversas reações do público, como vaias, sons de latidos e relinchos, e os artistas envolvidos foram até chamados de loucos. Pelo jeito, as pessoas não conseguiram compreender muito bem a nova proposta de arte, né? Além de todo esse escândalo, São Paulo entrava em confronto direto com o Rio de Janeiro, propondo novos horizontes e roubando protagonismo na cena cultural brasileira. E isso também foi uma informação nova demais para a época. Mas, mesmo com algumas tentativas de cancelamento, os artistas continuaram e o movimento modernista foi aos poucos se consolidando e mudando a forma de se ver a arte no Brasil. Após a Semana de 22, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos. Os artistas brasileiros queriam renovar, ainda que fossem inspirados nas vanguardas europeias. Queriam exibir temas e interesses nacionais. Afinal, o país buscava sua própria identidade e queria parar de apenas reproduzir as tendências europeias. Era notável a maior valorização da cultura e do povo brasileiro, do seu modo de falar, sua realidade e também seus problemas. O modernismo brasileiro teve a presença de grandes artistas. Dentre eles, podemos destacar Anita Malfatti, que é considerada um dos nomes mais importantes do movimento modernista no Brasil. Ela estudou artes e pintura na Europa, onde ficou durante 4 anos em Berlim, na Alemanha. Morou também em Nova York e, em 1917,
reuniu 53 das suas principais obras para uma exposição em São Paulo, que acabou chocando algumas pessoas que não estavam preparadas para compreender sua inovação estética. Uma dessas pessoas foi Monteiro Lobato. O autor brasileiro não curtiu a proposta da artista e publicou uma crítica à sua exposição no jornal O Estado de São Paulo com o título Paranoia ou Mistificação? Depois disso, Anitta foi a Paris estudar artes e voltou ao Brasil para a Semana de Arte Moderna, se tornando, ao longo dos anos, um grande nome da arte plástica nacional. Entre suas obras mais famosas, podemos destacar A Boba, feita entre 1915 e 1916, com elementos cubistas e futuristas, e O Homem Amarelo, da mesma época, que, segundo a própria artista, foi feito inspirado num pobre imigrante italiano que posou para ela. Outra artista importante deste movimento foi Tarsila do Amaral, que, embora não tenha participado da Semana de 22, porque estava expondo seu trabalho em Paris, contribuiu para a criação do movimento antropofágico, muito relevante para o modernismo brasileiro. Ela fez seu primeiro quadro aos 16 anos, quando estava morando e estudando em Barcelona. Em 1922, teve seu trabalho exibido no Salão Oficial dos Artistas da França. Ao retornar, conheceu o escritor também modernista Oswald de Andrade, com quem iniciou um relacionamento que durou de 1926 a 1930. Suas obras tinham como elementos fundamentais a valorização do povo brasileiro, as deformações das figuras e algumas telas tinham inspiração surrealista. Dentre várias obras, podemos destacar o Abapuru, que em tupi significa antropófago, ou homem que se alimenta de carne humana. Sobre esta obra, Tarsila comentou: essa figura primitiva e monstruosa nasceu de um sonho. Ela ofereceu a pintura de presente de aniversário para Oswald de Andrade, seu companheiro na época. Só que algum tempo depois, no ano de 1995, foi vendida por $1.500.000. Além desta obra, também se destaca A Negra, Autorretrato, Operários e várias outras. Outros artistas que tiveram grande importância para este movimento aqui no Brasil foi Di Cavalcanti, escritor e artista plástico que se destacou na primeira geração modernista. Di Cavalcanti foi o responsável pelo cartaz da Semana de Arte Moderna, evento que também ajudou a idealizar. Além disso, foi autor de obras como Mulheres Protestando. Victor Brecheret, que foi o principal responsável pela iniciação da escultura brasileira no movimento modernista internacional. Ele era imigrante italiano, naturalizado brasileiro, mas depois foi para Roma, onde passou 6 anos estudando escultura. Sua obra de destaque é Diana Caçadora. Outro artista a destacar é Vicente do Rego Monteiro, influenciado pelo cubismo e autor da obra Pietà. E não podemos deixar de citar Cândido Portinari, o pintor brasileiro que se dedicou a tratar os trabalhadores rurais e as crianças em suas obras, criando um estilo bem brasileiro. Mas também é possível observar algumas influências de Pablo Picasso em suas obras, com destaque para Café e sua obra mais consagrada, Os Retirantes. Pois é, o movimento modernista trouxe ao Brasil uma arte completamente diferente e mais abrasileirada. Quebraram regras e paradigmas, causando inicialmente algumas críticas, mas, sem sombra de dúvidas, a identidade brasileira foi impressa em várias expressões artísticas. Neste vídeo, vimos que a arte moderna teve seu início lá na Europa, com o surgimento de vanguardas artísticas. Por lá, os artistas estavam cansadões das mesmas formas de representar a vida, e os acontecimentos como a guerra, revoluções e as crises econômicas influenciaram a nova forma de se pensar e de se expressar. Por aqui, o movimento modernista foi consolidado no início do século XX, momento que as pessoas estavam influenciadas pelas mudanças sociais, forte imigração e uma política ultrapassada. Vimos que alguns artistas brasileiros que voltaram desses países onde estouravam as vanguardas artísticas foram inspirados a mudar a arte no Brasil. A mudança não foi facilmente aceita, mas os artistas modernistas não se deram por vencido. E depois do escândalo da Semana de Arte Moderna em 1922,
eles não pararam de produzir e fomentar uma forma mais brasileira de se fazer arte, trazendo novas estéticas que há muito tempo era sempre influenciada pelo clássico europeu. Os modernistas brasileiros mudaram a história da arte no Brasil. E se você está a fim de atualizar suas configurações sobre arte, aproveite para explorar mais as obras e os artistas da arte moderna brasileira. Entre no nosso site www.todamateria.com.br. Mas nada de ficar espantado, ok? Para mais vídeos sobre movimentos artísticos e outros assuntos, se inscreva no nosso canal e vem estudar com a gente! Bom, pessoal, então, passamos aí, né, o que foi possível para vocês com relação a esses movimentos, essas influências aí desse período, né, dentro dessas condições que eu coloco para vocês. E voltamos, então, na semana que vem. Eu vou parar a gravação agora. Voltamos aí na semana que vem com novos tópicos voltados sobre isso. Então, as transformações modernistas, eu tentei colocar aí para vocês a influência, a questão aí dos artistas, né? O que trouxe de novo, o que tem também voltado aí por essa questão industrial que o Brasil teve, essas influências transformativas, e sem deixá-los esquecer que, por mais que é algo novo, tem sempre uma influência aí de outros, né, de outros aspectos, de outras escolas e de outras situações. Excelente noite para todos, viu? Finalizando aí a gravação com vocês. Assim que finalizar o processamento, eu já coloco lá na plataforma.